pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje será sobre o componente de ciências. Pessoal, iremos trabalhar e entender a viagem de Charles Darwin e a importância dessa viagem. No século XIX, uma importante viagem de estudo ao redor do mundo mudou a visão da ciência sobre a origem das espécies vivas. Entre os vários cientistas que faziam parte da tripulação do navio inglês Beagle estava Darwin, um jovem estudante de 22 anos. Pessoal, essa viagem durou 5 anos, em volta de 5 anos. Foram realizados estudos sobre ambientes físicos e os seres vivos encontrados nas diferentes regiões visitadas, certo? As observações realizadas levaram Darwin a elaborar posteriormente uma teoria para explicar a evolução de diversos seres vivos, chegando à Terra do Fogo, extremo sul da América do Sul, em 1932. Darwin impressionou-se com o modo de vida dos habitantes dessas regiões. Ou seja, pessoal, ele ficou impressionado com o modelo de vida que eles levavam, porque durante o verão eles viviam completamente nus, sob temperaturas que iam de 2 graus a 8 graus. Passavam grande parte do dia em canoas ou mergulhando em águas agitadas e geladas em busca de alimentos para garantir seu sustento, e à noite eles dormiam no chão úmido e gelado. Hoje sabemos que o organismo dessas pessoas tem um mecanismo que as tornam capazes de suportar frios intensos. Essas características não é observada entre a maioria das populações de seres humanos que vivem em outras regiões. Ou seja, pessoal, um frio extremo, e ao contrário, eles faziam o contrário, né? Em vez de se agasalharem, tentarem, como que eu posso dizer, ficarem mais aquecidos, não. Eles mergulhavam em águas agitadas, frias, dormiam em chãos úmidos, gelados, ou seja, isso os tornou com como posso dizer, o organismo deles se adaptaram de tal maneira que eles suportam isso, certo? Nas temperaturas altíssimas eles ficavam totalmente nus, tá certo? Pessoal, eu coloquei uma ilustração, né? Ou seja, 2 fotos do cientista Charles Darwin, viu? Para que vocês possam ver. E numa delas tem, né, sobre a evolução, vocês podem dar uma olhada, tanto humana como de algumas espécies, certo? Que já estão em decomposição no chão aí, né? Como vocês podem ver. Mas enfim, tá certo? Foram fotos tiradas de acordo com os estudos elaborados por Charles Darwin. Pessoal, também iremos trabalhar a biodiversidade e a riqueza biológica no Brasil. Iremos falar sobre a biodiversidade. As diferentes regiões geográficas encontradas em nosso planeta são caracterizadas por condições ambientais com temperaturas úmidas e composição do solo. Durante o ano, algumas regiões do planeta ficam muito quentes e outras, como as regiões polares, permanecem cobertas de gelo o ano todo. Essas características condicionam a sobrevivência dos seres vivos adaptados a essas condições. Ou seja, pessoal, como o próprio nome já diz, eles são adaptados a aguentar as temperaturas, tanto baixas como elevadas, né? Como, por exemplo, o nosso estado, o Nordeste, no mês de outubro é muito quente, né? Outras pessoas de alguns outros estados que são mais frios ignoram. Porém, por mais quente que nós achamos, mas o nosso corpo já está adaptado, não é verdade?
E assim as regiões polares são muito frias, lá tem muitas geadas, mas o corpo, o organismo deles já estão adaptados para essas temperaturas. Pessoal, nessa ilustração eu coloquei diferentes temperaturas de acordo com a nossa biodiversidade. Nessas ilustrações vocês podem observar um clima mais quente, né? Em uma das ilustrações, no outro, porém, um clima mais gelado, com geadas, tá certo? Isso vai depender, né? Isso faz parte da nossa biodiversidade. A riqueza biológica do Brasil, a localização geográfica e a extensão do Brasil, que ocupa praticamente metade da América do Sul, garantiram condições favoráveis ao desenvolvimento de diferentes ambientes no Brasil. Estão dois dos maiores biomas do planeta. Pessoal, os dois maiores do nosso planeta são a floresta amazônica, certo? Que ela possui a maior floresta tropical e úmida, e o Pantanal, maior planície inundável. A biodiversidade constitui a variedade de espécies de seres vivos encontrados em uma região. Foram catalogados até hoje cerca de 1,4 milhões de espécies de seres vivos. Com o avanço tecnológico, porém, cada dia novas espécies são descobertas. Estima-se que exista mais de 5 milhões de espécies na Terra, ou seja, nenhum número, né, correto temos, porque a cada dia é descoberto novas espécies, tá certo? Os biomas mais ricos em diversidade são encontrados nas regiões tropicais. Cerca de 60% a 70% das espécies de plantas e animais existentes no planeta estão no Brasil, Colômbia, Equador, Peru, México, República Democrática do Congo, Madagascar, Austrália, China, Índia, Indonésia e Malásia. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta. Pessoal, peço a vocês que façam a leitura, acompanhem aí na página do livro de vocês de ciências, página 296, tá certo? Vocês irão observar aí a posição da biodiversidade brasileira em relação aos outros países, a classificação e as espécies. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Não, perdão, 1, 2, 3 e 5, certo? Cada um se classifica e tem as espécies, tá certo? Na primeira coluna está a posição do Brasil em relação aos outros países. Na segunda coluna, espécies de seres vivos relacionados a essa classificação. Assim, lê-se na quarta linha que o Brasil é o terceiro país do mundo em espécies de aves, certo, pessoal? Essas riquezas biológicas devem-se à variedade de biomas encontradas no país. Então, pessoal, aí já está de forma bem resumida, certo? Peço a vocês que leiam com muita atenção, pessoal, é muito importante que além da explicação do professor, vocês façam o acompanhamento pelo livro. O livro é uma ferramenta para que vocês possam estar recorrendo a todas as dúvidas de vocês. Por quê? Por exemplo, nós ministramos uma aula hoje, amanhã você já atende outro professor, né? Hoje eu ministro uma aula, amanhã outro professor, então vocês podem esquecer algo. Então, esquecendo, vocês recorrem à videoaula e também ao livro de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido, certo? Que tenha sido uma explicação de forma clara para todos vocês. Qualquer dúvida podem tirar durante a aula. Um forte abraço.